Querida e querido ouvinte da Rádio 9 de Julho, semana passada refletimos sobre a importância do fenômeno humano da tradição. A tradição é uma transmissão aos outros, não somente dos genes, mas também da cultura, dos valores, das descobertas, da forma de convivência, das instituições. A própria vida humana é uma contínua transmissão de si mesma ao longo das gerações. Quando falamos de sagrada tradição, é preciso levar em conta que o patrimônio transmitido, recebido, conservado, vivenciado e novamente transmitido é constituído pela própria revelação divina. Assim, pela tradição, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, continuamente transmite a própria vida divina que ela mesma recebeu de Cristo. A transmissão da revelação comunica o que é necessário para a vida santa e a vida eterna. Como você pode ter notado, pelo que foi dito, há entre igreja e tradição uma relação de recíproca vivificação. Como transmissora da revelação, a igreja se torna também ela uma realidade viva e vivificante. A igreja sustenta a sagrada tradição. Ao mesmo tempo, por causa da força dinâmica da sagrada tradição, a igreja toda está viva. A igreja é mantida pela sagrada tradição. O Catecismo da Igreja Católica distingue entre tradição apostólica e as tradições eclesiásticas e as relaciona. A tradição eclesiástica é a forma como a tradição apostólica prolonga sua vida e sua existência na Igreja em determinado lugar e tempo. Em outras palavras, a tradição apostólica se torna presente sob a forma de tradições litúrgicas, teológicas e devocionais. Nesse sentido, as tradições eclesiásticas são as expressões concretas da tradição apostólica. A tradição apostólica tem sua origem na pregação e obra de Jesus. Ele deu início a uma nova lei e a uma nova vida. Dele, os apóstolos receberam a missão de transmitir o que viram e ouviram. A Igreja dos Apóstolos obedeceu fielmente a esse mandato e transmitiu a mensagem de Jesus, interpretando sua palavra e sua obra à luz do acontecimento da revelação, através da pregação oral e por escrito. Para garantir a continuidade da transmissão e para prevenir os erros possíveis, os apóstolos encarregaram outros que se tornaram seus sucessores. A tradição apostólica é o prolongamento vital e ativo por meio da doutrina, da vida e do culto daquilo que a igreja é e daquilo que a igreja crê. Assim, a igreja, animada pelo Espírito Santo, continua a sua recepção vital e a comunicação do dom apostólico original. Por isso, a tradição cria a cada época um contexto espiritual de natural afinidade com a Escritura, no qual a Sagrada Escritura é lida, compreendida e vivida como palavra de Deus que suscita a fé. Há continuidade entre tradição apostólica e tradição eclesiástica, mas elas não se confundem nem são a mesma coisa, uma vez que a tradição eclesiástica é uma tradição continuadora, enquanto que a tradição apostólica é constitutiva e original. A tradição apostólica é constitutiva e original porque faz parte do acontecimento definitivo da revelação e porque se insere no acontecimento de Cristo, uma vez que os apóstolos são testemunhas diretas do Senhor. Assim, a tradição apostólica é fundadora e originante da tradição eclesiástica. A tradição apostólica é um ato vital da igreja e não uma ação mecânica. Se a tradição fosse mera transmissão material, bastaria a gente ter uma boa fotocopiadora ou, para os mais atualizados, uma eficiente rede social na internet.
Mas o que os apóstolos nos legaram não pode ser encerrado, fechado em documentos. Eles instituíram sucessores exatamente por causa da fecundidade da revelação e para respeitar o dinamismo interno de progresso do depósito da fé. O Evangelho vivo só pode ser carregado por pessoas vivas e com a assistência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que escreve o Evangelho vivo no coração dos fiéis antes de inspirar a inscrição dele nos meios materiais. A revelação vive na consciência dos apóstolos, dos seus sucessores e também de todos os fiéis. Por que transmitimos a fé? Transmitimos a fé porque Jesus nos ordenou: ide fazer discípulos de todas as nações. Nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas ao cuidado dos especialistas, dos catequistas, dos párocos, dos missionários. Somos cristãos para os outros. Isso significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos outros. Ele diz para si mesmo: o Senhor precisa de mim, sou batizado, confirmado e responsável para que as pessoas à minha volta façam a experiência de Deus e cheguem ao conhecimento da verdade. Madre Teresa de Calcutá utilizou uma boa metáfora para isto. Ela dizia: observe os fios elétricos ao longo da estrada. Se a corrente não passa por eles, não há luz. O fio é o que somos, tu e eu. A corrente elétrica é Deus. Temos o poder de a deixar passar através de nós e assim fornecer ao mundo a luz que é Jesus, ou de recusarmos que ele se sirva de nós, permitindo com isso que a escuridão se alastre. Por hoje é só. Semana que vem continuamos. Até lá.